esse início de trabalho. Eu sou muito grato de estar trabalhando, sou grato a cada elemento da equipe. Cada elemento da equipe é muito importante, lembrando que o nosso trabalho é uma aula é muitos minutos. Precisa de ter paciência. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é submissão. Submissão é bem importante assim, porque quando a submissão é imposta ao semelhante, ao ser humano, ela tem que ser com rigor, porque a espécie espiritual, ela tem a fidelidade. E depois nós tínhamos que lembrar que com a fidelidade tem também a consideração, entra o amor. Então a pessoa serve a outra com amor, com fidelidade. No caso da submissão, somente os animais são submissos. E essa submissão com os animais é devido à graduação. Fica bem fácil assim da gente observar em todas as épocas os animais que são tratados direito e muitas vezes os que não são, eles são submissos. E é bem interessante porque tem relatos que mesmo uma pessoa tratando um animal doméstico com rigor, com castigo, aquele animal ainda atende e ainda obedece àquele dono. Então os seres humanos tinham que observar assim, que nós, para termos uma fidelidade com o nosso próximo, nós temos que conhecer as leis da criação. Somente aquele que conhece as leis é que ele é livre, porque dentro de nós tem uma referência do começo do certo e o começo do errado. Essa referência, a pessoa tem que lembrar que ela tem que ter o conhecimento dessas leis para ver o procedimento que ela está tendo e como ela se encontra atuando. É uma condição bem interessante, mas cada um é que tem que fazer esse trabalho de ir verificando o seu procedimento. Depois tem aquela referência assim, né, do vencedor falando para o vencido que agora ele tem que obedecê-lo. É uma condição bem interessante, porque se essa condição de obedecer for uma condição imposta, aquele que determina também ele não fica em paz, porque ele não confia na obediência do outro. Então, na nossa vida, nós temos que ter a referência das leis que o Criador instituiu para ver o procedimento que eu estou tendo. É bem simples assim, porque em muitos casos a pessoa trabalha numa empresa e ela passa ali por situações difíceis de não ser considerada. Ela vai trabalhando naquela empresa até a oportunidade que surge outro trabalho para ela. E se ela não toma essa providência de ir vendo um caminho diferente e ir aceitando essa condição que está sendo imposta a ela, ela vai tendo diminuição de saúde. É bem interessante, porque dentro de nós tem um equilíbrio. Esse equilíbrio é para todas as coisas, para todas as épocas. É no alimento, é na maneira que a pessoa está andando, é na maneira que aquela criança aprende a dar os passos. Então esse equilíbrio, ele é bem importante. Quer dizer que está forçando uma situação. Dentro de nós tem uma referência do certo. E a pessoa está transgredindo esta referência, então começa a ter desarmonia. E essa desarmonia é bem interessante, porque começa com pequenas disfunções. Mas só que, se nós observarmos assim, existe uma relação, uma harmonia na parte interna. É só observar o trabalho dos rins. Ele trabalha, retira o resíduo e manda para a bexiga. Manda de volta o bom para a corrente sanguínea.
mas ele recebeu antes o sangue que ainda estava com impureza. Depois, se ele manda de volta para a corrente sanguínea, esse trabalho ele é feito colocando no intestino delgado. E o intestino delgado é que faz o trabalho e o coração tem o pulsar que vai fazendo a distribuição. Quando a pessoa tem costumes que vai prejudicando a saúde de alimentos ou de outros costumes, o coração vai ficando sobrecarregado, devido ao fato da nossa procedência ser uma procedência superior. Então, se cada um observa, a formação do corpo humano é uma coisa que não dependeu daqueles que colaboraram para que essa formação viesse a acontecer. Quer dizer que é a mesma coisa quando coloca uma semente no solo. Aquela semente já se encontra com a condição de tornar aquela árvore. Quer dizer que nós tínhamos que lembrar assim, que existe uma harmonia superior para todas as coisas. Então, as interferências e as aceitações que vão acontecendo na vida de cada um, vai entrando a desarmonia. Então, a parte interna começa a não trabalhar direito. A referência que cada um teria que ter é o livro Na Luz da Verdade, porque esse livro é aquela condição bem importante na vinda. Quando Jesus esteve aqui, ele disse que viria um outro. Muitos discípulos não entenderam e muitos pensavam que ele estava referindo a ele mesmo. Tanto é que em Mateus tem uma confusão. Mateus, ele faz uma confusão, porque Isaías anuncia a vinda do Filho do Homem. Então, hoje fala-se que Jesus voltará. Mas tem as referências que falam assim que saí do Pai e volto ao Pai, virá um outro que não eu. Então essa condição bem importante, porque o nosso trabalho é que venhamos a ter uma sensibilidade interna para percebermos a diferença que existe em todas as coisas. Isso fica bem fácil assim da gente ir observando que no caso da culinária, aquela que é veterano e tem uma sensibilidade, tem um olfato bom, ele entra naquele ambiente do preparo do alimento, ele sabe os ingredientes que estão sendo utilizados. Aquele outro sabe a época certa para fazer determinado tipo de plantio. Então nós tínhamos que trazer esta condição de compreender as leis que foram instituídas, porque todas as leis que o Criador instituiu são simples e que nós tínhamos que fazer esse trabalho de possibilitar que entrasse dentro de nós aquilo que nós precisamos para nós. Porque a natureza do espírito humano é espiritual. É uma condição bem importante para que nós possamos voltar para a pátria do espírito. A mesma coisa acontece quando coloca uma cortiça na água. A tendência daquela cortiça é ir para a superfície, devido à constituição da cortiça, que é um material muito utilizado para fazer rolhas. Então nós tínhamos que lembrar assim que é a mesma condição do espírito humano, voltar para cima. A pessoa só fica presa na matéria grosseira se ela não conhece as leis, se ela fica em dúvida, se o comportamento que ela está tendo e que ela teve possibilita a ela uma segurança. Toda época nós tínhamos que ir fazendo essas observações para nós. Devido a isso é que nós tínhamos que ter dentro de nós essa naturalidade de ver que a submissão é uma condição que, quando coloca o ser humano numa condição de submisso, é porque está faltando o conhecimento das leis que o Criador instituiu, compreender. Então,
voltarmos para a pátria do Espírito é com o auxílio das informações, das instruções que o livro Na Luz da Verdade nos possibilita. Depois, nós sabemos assim que se entra aquela condição que anteriormente tinha e que possivelmente ainda tem, a condição do escravo, não existia uma obediência, existia um rigor para que eles obedecessem. Então, o trabalho que era feito é dessa maneira, somente com rigor é que possibilitava que eles obedecessem. E a diferença, nós sabemos assim, que ela é imposta pelos seres humanos. E o espírito humano é que tem que observar o que tem dentro dele para que ele ache que tem a diferença. Tem a diferença, sim, daqueles que estão fazendo o esforço para compreender os ensinos e de ver o procedimento que ele está tendo. Porque tem um ensino bem importante que fala assim: aquilo que plantas, aquilo que hás de colher. E não tem outra maneira na nossa vida diária de sermos diferentes. É isso que nós precisaríamos de entender. Quer dizer, se nós descuidarmos, nós vamos ficar presos à matéria. E nós conhecemos pessoas que já apresentam muito debilitados e que se encontram presos à matéria. Quer dizer que tem a referência assim, que fizestes do tempo que nos foram permitido. Quer dizer que cada um de nós tem um tempo para ele e verificando o procedimento que ele precisa de ter. Depois acontece assim, fica inseguro da continuação da vida. Aquela condição de achar assim que, porque caminha no caminho dos pais, a pessoa agora se encontra segura. Se os caminhos que os nossos ascendentes trilharam fossem corretos, a Terra hoje estaria melhor, de todas as maneiras, bonita, menos suja, o relacionamento entre pessoas. Então, por acharmos assim que a trilha anterior é a correta, temos que ter esse cuidado. E depois tem uma outra coisa assim bem interessante, porque a vida é sempre individual. É isso que nós precisaríamos entender. Quer dizer que se nós apegarmos às coisas, a filhos, aos bens, então nós temos que ter esse cuidado, porque nós estamos transgredindo o primeiro mandamento, que é: não terás outros deuses ao meu lado. Depois tem uma referência bem importante assim, do ensino. Se nós colocamos o primeiro mandamento em primeiro lugar, é porque nós nos encontramos seguros e nós ficaremos mais leve na nossa caminhada de matéria grosseira. Então é uma referência bem importante que cada um precisa de ter. Submissão. Então o espírito humano, ele não é submisso. A natureza do espírito é um procedimento individual. O que o espírito humano teria que ter é uma consideração, é uma fidelidade. E essa consideração, essa fidelidade, a gente vê que não existe nem na moradia. O filho toma as decisões, quer dizer que é dele o caminho. É a mesma coisa daqueles pais, tomam as decisões, é deles aquele caminho. É isso que nós tínhamos que ter dentro de nós. Essa referência de ter uma confiança nos ensinos e de sabermos assim que é indivíduo. E cada indivíduo é que tem a responsabilidade com ele, porque nós podemos fazer esta observação na vida dos nossos ascendentes. Na sequência, eles ficam só. Porque ter a companhia de uma outra pessoa que foi contratada agora para
ser o acompanhante não justifica, porque aquele acompanhante está ali para atender às funções que a ele são determinadas. Aquele que tem o acompanhante, ele não tem um diálogo, uma orientação, uma instrução para transmitir para esses. E é bem interessante, porque fica dois estranhos, um fazendo as funções, o outro recebendo as funções que precisam de serem recebidas. Então, a referência que nós tínhamos que ter para nós é percebermos como é que eu me encontro na minha caminhada. E a minha caminhada é bem interessante, porque muitas vezes nós fazemos relatos da vida de outros. Mas é bem importante percebermos que os relatos da vida de outro têm importância para ele. A minha vida é muito mais importante. Então, todas as informações, todas as instruções que eu recebo de outros não têm nenhuma significação para a minha existência. Então, cada um de nós é que tem que ser muito cuidadoso e de observar assim, porque uma informação de uma pessoa, de um fato, tem importância relativa para a minha vida interior. O que vai trazer para a minha vida? Então, na nossa vida diária, nós tínhamos que fazer um trabalho de ir observando que tudo é muito importante para mim. Mas tudo tem importância se eu primeiro me coloco em cima de todas essas informações que vem trazendo. Por isso, a prioridade. E é bem interessante, porque nós conhecemos pessoas que vieram de outras localidades. Quer dizer que onde aquele foi formado, naquele clã, naquela moradia, ele largou tudo e foi embora. Muitos voltam de período em período, mas muitos outros não voltam. Então o que acontece? Naquele local que ele foi formado, teve uma importância. Aqueles que ficaram, se eles colocaram a importância na vida desse que foi embora, eles ficaram sem significação. Então, na nossa vida diária, é isso que nós precisaríamos entender, que o espírito humano, ele é liberto. E quando coloca-o sob a submissão, ele não aceita. E se ele insiste em aceitar, entra a desarmonia, entra aquela condição bem interessante assim, porque nós temos uma alegria e temos uma perspectiva. Junto com essa perspectiva tem uma coragem. Nessa coragem é que nós temos a condição de ir e de vir. E que quando a pessoa tem essa possibilidade, dentro dela tem uma alegria. Não é ocasionada de fora para dentro. Essa alegria é bem interessante, porque quando a pessoa se encontra ligada aos ensinos, essa alegria manifesta frequentemente no alimento que a pessoa está recebendo, no jeito que ela está agora de manhã levantando, ou quando ela vai para o repouso. Não depende da vida externa da pessoa essa alegria manifestar. Então, para nós sempre encontrarmos em harmonia, é através do conhecimento das leis que são instituídas pelo Criador e procurar conhecer essas leis. Não é mais ou menos. Nós temos que fazer esse esforço de procurar conhecer, e também tem aquela referência assim. Uma pessoa tem aulas práticas. Então, ela tem aulas práticas, ela vai vivenciando as experiências e as informações que vão dando a ela. Então, dentro desse que tem aulas práticas, ele tem a transformação. Outro tem aulas teóricas e ele não tem as vivências das informações. Um período depois, aquele das aulas práticas continua atuando. Um período seguinte, o das aulas teóricas, para de existir.
Porque nós sabemos assim que para melhorarmos, nós temos que ter a vivência. Então, para nós melhorarmos, nós temos que conhecer as leis do Criador. E essas leis a pessoa tem que lembrar assim, que ela tem que trazer para dentro dela. É aquela condição da aula prática. Quer dizer que a pessoa ficou impregnada com aquelas informações. Então, na nossa vida, as informações que o livro Na Luz da Verdade nos possibilita é a mesma coisa. Ficarmos impregnados. E essa impregnação, nós temos muitas referências que é possível ficarmos qualificados através das condutas que nós viermos a ter melhores. Essa é a importância, porque não adianta a pessoa ter as informações e ela não ter o procedimento. Quer dizer que aquele que ficou durante a sua vida sem ter as informações, mas tem um procedimento melhor, esse vai encontrar-se numa condição mais evoluída do que aquele que teve somente as informações e que não as colocou em prática. Submissão é uma condição bem importante, porque o animal aceita ser submisso devido à graduação. E ele, independente da condição física que eles vierem a ter, eles obedecem. E é bem importante assim. Quer dizer que a submissão é somente para o animal. O ser humano tem que lembrar que ele é um indivíduo e que para ele voltar para a pátria do espírito, ele tem que ter a possibilidade de ter a manifestação. Essa manifestação é bem simples assim, porque é de acordo com o impulso que nós temos. E depois nós sabemos assim que esse impulso tem que ser organizado com as leis da criação. Não é mais ou menos. É uma condição física e verdadeira que cada um precisa de lembrar que é ele o responsável por ele mesmo. Não é aquele um, não é aquele outro. Então, as referências que nós temos é o livro Na Luz da Verdade, que vai nos possibilitando essa naturalidade para nós. Então, aquela condição bem importante da pessoa saber que ela não pode ser submissa, mas ela tem que desenvolver uma maneira, se no relacionamento dela tem uma consideração, para que ela venha a ter a fidelidade, aquela condição que cada um precisa de ter, e ter o discernimento, porque com a fidelidade tem a alegria, tem a maneira boa que cada um precisa de ter para ele, porque não é para outros, é para nós. Quando temos a possibilidade de ter um relacionamento que nos possibilita a fidelidade, que é diferente da pessoa ser submissa devido às condições que vem apresentar. Não é só condições de ser subjugado, mas condições de ficar subjugado, como o outro apresenta. Quer dizer que um termo bem comum assim, que fala assim, que a pessoa, ela fica à mercê daquilo que vier a apresentar a ela, e que tem outras referências também, que a pessoa fica agora achando assim, que se ela continuar tendo esse tipo de comportamento, ela será beneficiada. Então entra aí aquela condição do egoísmo, da pessoa ter determinado comportamento porque ela sabe que ela vai ter uma compensação. Não podíamos trabalhar assim, porque tem um ensino bem importante que nos orienta que cada um precisa de fazer os movimentos para que ele venha a ter a possibilidade de ter o seu alimento. Depois nós conhecemos pessoas que apresentam muitas limitações físicas, mas mesmo assim faz o esforço para ter a condição de ter o seu próprio alimento. Então, na nossa vida, nós tínhamos que fazer esse trabalho
Depois, os ensinos, eles são simples, porque tem uma referência que a pessoa fala assim, nesse ensino, que nós precisaríamos de usar o dia do Senhor para refletirmos como é que nós estamos caminhando todos os dias. Quer dizer que não tem justificativa de achar assim que não tem tempo ou que agora não está podendo. Porque aquele envelhecido, numa época da vida dele, ele pode ter achado que teria tido tempo, ou o tempo dele não era permitido para que ele viesse a fazer as reflexões. Mas nós sabemos assim que muitos e muitos julgam que agora ele tem um tempo menor. Mas se na velhice ele agora tem todo um tempo disponível e também de conviver somente com seus funcionários, então, num período anterior, se tivéssemos fazendo uma referência de como nós estamos usando o nosso tempo, teríamos visto como é que estávamos entrando em decadência, como é que estávamos procedendo para que viéssemos a ter uma diminuição de saúde. Então, toda época, a responsabilidade é individual. E lembrando que o esforço que cada um precisa de ter é para ele. Não é para esse, não é para aquele outro. É toda época. É o caso daquele que saiu das localidades e que agora foi para uma outra localidade. Quer dizer que no período anterior, naquela localidade, ele pôde ter a formação para que ele tivesse a coragem de uma nova fase da sua vida. Então, na nossa vida diária, é esse procedimento. Submissão, o ser humano não é submisso. O que o ser humano precisa de aprender a ter é considerar. E depois tem que ver se aquela consideração que ele está dedicando, aquele que está recebendo, se tem o merecimento. A fidelidade, a consideração, não é assim. É para ver se tem o merecimento onde eu estou colocando a minha parte interna da vida. Porque se uma pessoa coloca erradamente a consideração em algo ou em pessoas que não merece, o termo que nós usamos é assim, não correspondeu. Mas nós tínhamos que lembrar que nós não podemos dar ao outro a mais daquilo que ele tem a capacidade de corresponder. Então muitos acham assim que possibilitando algo a mais, a pessoa agora vai ser diferente. Não vai ser diferente porque ela não tem a capacidade, ela não foi preparada para ter essa responsabilidade a mais. Então, fala-se que ela foi traída. Ela não foi traída. Aquele que possibilitou a condição a mais não percebeu que não podia fazer assim. Então, aquele mal-estar gerado por esse que recebeu algo a mais é da responsabilidade individual. Então, o cuidado, quando estudarmos o livro Na Luz da Verdade, de verificando como é que eu me encontro em relação aos ensinos, como é que eu preciso de me encontrar em relação aos ensinos. Então, na nossa vida diária, a nossa caminhada é sempre individual. Não é para esse, não é para aquele outro, é para a minha vida. Eu é que tenho que fazer o esforço de ir verificando o procedimento que eu estou tendo. Então, alinharmos. Esse trabalho do alinhar nós fazemos diariamente, que é o equilíbrio. Mas agora, esse equilíbrio é para a minha vida interna, o meu procedimento e a minha condição interna de ficar seguro com as informações que o livro Na Luz da Verdade vem possibilitando. Estuda o livro Na Luz da Verdade